Olá, tudo bem? Eu quero continuar meditando com você na palavra de Deus. Hoje o Senhor tem uma palavra para a sua vida. Lá no capítulo 8 de Êxodo, a palavra de Deus continua nos mostrando as pragas que o Senhor enviou contra o Egito. A quarta praga é a praga das moscas. A partir do versículo 20 diz assim: Depois desse ocorrido, Yahvé ordenou a Moisés: Levanta-te ao alvorecer e apresenta-te ao faraó. Eis que ele sairá às águas e diz-lhe: Assim diz Yahvé: Deixa o meu povo partir para que me preste culto. Se não permitires que meu povo parta, eis que enviarei enxames de moscas contra ti, contra os teus conselheiros e contra o teu povo, e contra todas as tuas habitações. As casas dos egípcios e a terra em que estiveram ficaram repletas de moscas. Contudo, naquele dia tratarei de maneira especial da terra de Gósen, onde habita o meu povo. Nenhuma mosca se achará ali, a fim de que saibas que eu sou Yahvé o Senhor, e estou agindo no meio desta terra. Farei diferença entre o meu povo e o teu povo. Amanhã, pois, se dará este sinal. A quarta praga foi a praga das moscas. Aqui o Senhor confronta mais uma crença egípcia, a crença no Deus das moscas, Esca, Deus Esca. E o Egito sempre teve, naquela época, né? Hoje nós vemos tantas moscas. Imagine aquela época que não tinha o saneamento que nós temos hoje. Então, é claro que ali no Egito havia, sim, uma quantidade grande de moscas, mas eles criam que o Deus das moscas os protegiam contra as doenças que as moscas causavam e todos os problemas sanitários que as moscas causavam. Então, eles adoravam aquele Deus. O Senhor vem com essa praga, confrontando esta crença. Mas mais do que isso, na quarta praga, o Senhor mostra o cuidado dele para com o seu povo. Nas pragas anteriores, também os hebreus acabaram sendo prejudicados por aquelas pragas. Mas na quarta praga, o Senhor fala especificamente a Faraó: Eu protegerei o meu povo. Lá na terra de Gósen não vai chegar mosca. Eu farei diferença entre o meu povo e o povo desta terra. Ai, que coisa linda. Que coisa maravilhosa. O Senhor aqui, ele mostra o seu poder não apenas a Faraó e aos egípcios, mas ele também dedica de uma forma especial. Ele se dedica ao seu povo. Ele mostra que ele se revela aos hebreus como Deus que cuida, o Deus que protege, o Deus que zela. Quantas vezes na nossa vida nós achamos que estamos assim sozinhos, que estamos esquecidos por Deus? Nesse dia, eu venho te dizer que o Senhor não te esqueceu. Que assim como ele protegeu o povo dele, assim como ele protegeu os hebreus, enquanto os egípcios não podiam abrir a boca, porque entrava moscas na boca. A situação ficou tão grave que diz que toda a terra do Egito ficou arruinada pelas moscas. Foi assim uma situação tão grande de moscas que aqueles seres tão pequenininhos conseguiram arruinar toda a terra do Egito. Mas lá em Gósen, onde estava o povo de Deus, eles não viram uma mosca sequer. Eles não foram assolados por elas. Lá havia tranquilidade. Lá havia paz. Sabe de uma coisa? Trazendo para os nossos dias, hoje nós vivemos uma grande pandemia. Um surto de uma doença que atingiu o mundo todo. Apesar disso, o Senhor continua no controle. E essa praga não pode atingir o povo de Deus.
Mas talvez você esteja agora pensando, mas eu sou de Deus, a minha vida foi entregue a Ele, a minha família toda serve ao Senhor, mesmo assim, eu perdi alguém que eu amava para essa doença, para esse vírus horroroso. Deus tem um propósito em todas as coisas. Se Ele permitiu que algum dos seus filhos fosse atingido por essa praga, tenha certeza que há um propósito maior em tudo isso. Ele continua protegendo seus filhos. Ele continua protegendo seus escolhidos. Ele continua nos guardando das moscas. Não deixe a sua fé esmorecer por causa das perdas que você teve durante essa pandemia. Tudo continua sob o rigoroso controle do Senhor. E o texto continua. No versículo 24 diz assim: Fez Yahvé que os enxames de moscas em grandes multidões entrassem no palácio do faraó, nas casas de seus conselheiros e em todas as habitações e nos campos egípcios. E a terra do Egito ficou arruinada por causa das moscas. Então o faraó chamou Moisés e Arão e lhe propôs: Ide, portanto, e ofereceis os sacrifícios ao vosso Deus, aqui mesmo em terras egípcias. Nós já vimos que o faraó representa Satanás e o Egito representa o mundo. E Satanás sempre vai nos querer plantar uma ilusão. Ele sempre vai querer que nós tenhamos a ilusão de que podemos cultuar, de que podemos adorar a Deus, de que podemos viver um estilo de vida de santificação no mundo. Há uma diferença em estarmos aqui e vivermos aqui. Nós estamos no mundo, mas nós não somos daqui. Nós somos peregrinos nessa terra. Há o reino de Deus entre nós. E nós somos missionários. Nós somos servos do Senhor. Estamos aqui, mas não pertencemos a esse mundo. A própria Bíblia diz que nós não podemos ter amizade com o mundo, que aquele que cultiva amizade com o mundo é inimigo de Deus. Então, apesar de estarmos aqui, nós não pertencemos a esse lugar. O nosso estilo de vida deve remar contra a maré desse mundo. Tudo aquilo que é comum, que é certo para o mundo, na verdade, vai contra os princípios cristãos. Por isso que nós não pertencemos a esse lugar. Mas Satanás quer que nós tenhamos a ilusão de que podemos viver cultuando a Deus aqui. De que nós podemos barganhar, sabe, com o céu e com o inferno. Que dá para pertencer aos dois lugares. Isso é um erro. É um erro. Assim como o faraó falou para Moisés: olha, cultuem a Deus aqui, adorem a Deus aqui no Egito. Assim, todos os dias nós recebemos o convite do inimigo para adorarmos a Deus, vivendo da mesma forma que o mundo vive. Isso é impossível. Isso é impossível. Tem que haver uma diferença. Há diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Há diferença entre aquele que realmente pertence ao Senhor e aquele que não pertence ao Senhor. Há uma diferença no estilo de vida, há uma diferença na forma de pensar, há uma diferença na forma de sentir, há uma diferença na forma de agir. Há uma diferença em todas as áreas da nossa vida. Se essa diferença não está estabelecida, há algo muito errado. Se nós vivemos de uma forma muito parecida com o mundo, há algo muito errado no nosso cristianismo, no nosso estilo de vida de adoração. Moisés, é claro, recusou aquele convite de adorar ali, em terras egípcias.
E no versículo 28, diz assim, que o faraó insistiu: eu vos permitirei sacrificar ao vosso Deus no deserto, mas não deveis ir muito longe. E por favor, orai por mim também. Assegurou-lhe Moisés: assim que eu tiver deixado a tua presença, rogarei a Yahvé. E amanhã os enxames de moscas abandonarão ao faraó, a teus conselheiros e a todo o teu povo. Porém que o faraó não volte a agir com falsidade, impedindo que o meu povo vá oferecer sacrifícios a Yahvé no deserto. Tendo Moisés saído da presença do faraó, orou a Yahvé. E Yahvé fez o que Moisés lhe tinha pedido em oração. E os enxames de moscas foram para longe do faraó, dos seus conselheiros e de todo o seu povo. Não ficou uma só mosca em terras egípcias. Contudo, mais uma vez o faraó não cumpriu a palavra empenhada. E, obstinando-se em seu coração, não deixou o povo partir. Aqui Faraó mente mais uma vez, ele fala: olha, tudo bem, vocês podem ir para o deserto, adorar a Deus, mas não vão muito longe. Uma analogia que nós podemos fazer é que Moisés, ele insistiu, o povo deveria ir para o deserto adorar a Deus. O deserto é um lugar árido, seco, não há chuva, não há árvores, não há sombra, não há alimento. Mas no deserto há a presença de Deus. Nós nunca queremos ir para o deserto, porque o deserto é um sinônimo de assolação. Mas eu quero te dizer que no deserto, para aquele povo, para o povo de Deus, havia durante o dia a nuvem da glória de Deus que lhes proporcionava sombra, lhes protegia do sol. E durante a noite havia o fogo do Espírito de Deus que lhes aquecia. Mesmo no deserto, há o cuidado de Deus, há a proteção de Deus, há o aquecimento de Deus, a presença de Deus. O que é mais importante. No deserto nós não somos abandonados por Deus. E é no deserto que nós conhecemos o Senhor e que aprendemos a andar com Ele, como aquele povo andava, debaixo da sombra de Deus. Como aquele povo dormia debaixo da nuvem de fogo de Deus. No deserto nós também andamos com o nosso Deus. No deserto nós estamos protegidos e cuidados por Ele. Não queira continuar no Egito para não ter que ir para o deserto. Não queira ficar nas proximidades do Egito para não ter que ir para o deserto. É melhor estar no deserto com Deus do que no Egito sem Deus. É melhor estar no deserto com a presença de Deus do que estar no Egito debaixo do jugo de Faraó. Se for preciso, vá para o deserto. Mas não abra mão da presença de Deus. Lembre-se que o Senhor está cuidando de você. Lembre-se que durante a praga das moscas, o Senhor não deixará que nenhuma mosca adentre a tua tenda. Lembre-se que se for para o deserto, se for com Deus, isso é o mais importante. Que o Senhor te abençoe, que essa palavra chegue ao teu coração. Que o Senhor esteja conosco em todo tempo, quer seja no deserto ou fora dele.